E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história simplesmente fascinante. Sabe aquela ideia de entender como o espiritismo de fato começou? Pois é, a gente vai sair de um casebre de madeira super simples e chegar no centro de um dos maiores movimentos intelectuais que o mundo já viu. Bora lá? Sabe, muitas vezes a gente fica com a impressão de que o contato organizado com o mundo espiritual simplesmente caiu do céu de um dia para o outro, né? Mas a grande questão é: será que essas ideias e essas manifestações mais profundas já circulavam por aí, antes mesmo de Allan Kardec estruturar a doutrina espírita? Olha, a resposta é um sonoro e empolgante sim. E o mais curioso é que tudo começou de um jeito, digamos assim, bem inusitado. Bom, entrando na nossa primeira parte, os fenômenos de Hydesville, o verdadeiro início de uma nova era. Para a gente entender direitinho como a coisa toda desenrolou, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para o ano de 1848, lá num vilarejo super pacato chamado Hydesville, no interior do estado de Nova York. Tudo rola numa cabana de madeira bem simples e acolhedora, que abrigava a família Fox. E olha, a escalada do que aconteceu lá dentro é de cair o queixo. A gente começa com o primeiro diálogo em março de 1848. Aí avança um pouquinho e em novembro de 1849 já tinham demonstrações públicas sendo examinadas com lupa. Dá um salto para 1853 e o mundo inteiro está acompanhando a febre das mesas girantes. O impacto foi tão gigantesco que em 1856 rolou até condenação pelo Santo Ofício, a Inquisição da Igreja. É muito louco pensar como o mistério de uma cidadezinha minúscula virou esse movimento global, né? Mas como tudo começou de fato? Imagina tentar dormir e a casa ficar sendo perturbada por ruídos inexplicáveis. Umas batidas super fortes nas paredes. Ninguém conseguia descansar. Até que a caçula da família, Kate Fox, de só 11 aninhos, decidiu peitar o invisível. Ela virou e falou bem assim: Senhor Perrachado, faça o que eu faço, batendo palmas. E adivinha? Imediatamente eles ouviram pancadas respondendo exatamente no mesmo número. Pessoal, esse foi literalmente o primeiríssimo diálogo inteligente registrado nessa história toda. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise: a telegrafia espiritual e como essa comunicação foi codificada. A partir daquele pequeno desafio corajoso da menina Kate, o negócio evoluiu de um jeito assustadoramente rápido. Aquilo que parecia só barulho solto no assoalho ganhou uma estrutura totalmente lógica, sabe? Uma espécie de telegrafia espiritual. O passo 1 foi até bem simples: combinar que certas pancadas correspondiam a números, tipo um toque para sim, dois para não. Mas a verdadeira virada de chave, o passo 2, veio com um vizinho, o Isaac Post. Ele teve a sacada genial de sugerir o uso do alfabeto falado em voz alta. O batedor invisível lá do outro lado dava uma pancada bem na hora que a letra certa da palavra entrava. E foi assim, chegando no passo 3, que eles conseguiram formar palavras completinhas e frases inteiras. Uma sacada e tanto. E foi justamente usando esse engenhoso sistema do alfabeto que eles receberam uma mensagem lindíssima e super reveladora. Ela dizia: é a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. O que mais chama atenção aqui, de verdade, é o tom dessa frase. Ela mostra claramente que existia um propósito superior, um objetivo grandioso e progressivo por trás de algo que, à primeira vista, parecia ser só uma assombração bagunçando a casa. Então, vamos para a parte 3, as mesas girantes, o momento em que o fenômeno atravessa o oceano e chega na Europa. Bom, com esses fatos rodando e sendo confirmados na América, a nossa história cruza o Atlântico. A gente pousa em Paris, bem no efervescente ano de 1853. E olha só, a diversão mais disputada da época não era ir aos teatros. Eram as chamadas mesas girantes. Sério, para muita gente aquilo era simplesmente o maior acontecimento do século. A alta sociedade se reunia naqueles salões super elegantes e ficava assistindo mesas de madeira se levantarem do nada, baterem os pés e até responderem perguntas através daquelas pancadas. Era uma febre absoluta, uma atração irresistível e de proporções colossais. E aqui a gente entra na parte 4, da curiosidade ao estudo, a grande mudança de perspectiva. Porque, convenhamos, um mero espetáculo não dura para sempre sem que mentes questionadoras comecem a exigir respostas mais profundas, certo? Aquele entretenimento casual começou a dar lugar a uma investigação séria. E aqui a gente vê um contraste claríssimo. De um lado, a reação do grande público.
Para eles era pura moda, um passatempo divertido para fazer umas perguntas fúteis. Mas do outro lado surgiu a reação científica. Pesquisadores exigindo método, pesquisas precisas, querendo comprovar a veracidade daqueles fatos com um estudo rigoroso. E foi exatamente essa busca implacável pela verdade que acabou mudando a nossa compreensão espiritual. E, gente, não era qualquer aventureiro investigando isso não, tá? A lista atraiu pesos pesados da época, juízes rigorosos, físicos de renome mundial, químicos e pensadores brilhantes. O detalhe mais curioso de todos: a esmagadora maioria deles foi investigar essas mesas com o objetivo firme de desmascarar tudo. Eles achavam que era puro charlatanismo ou ilusão. Mas quando eles aplicaram os métodos exatos ali, eles recuaram honestamente e atestaram: os fatos eram mesmo reais. Essa validação científica toda acaba levantando uma questão bem profunda. Pensa comigo. Se a espiritualidade superior queria transmitir mensagens de amor e instrução moral, por que raios eles começariam esse contato fazendo mesa saltitar e batendo na parede? A resposta para isso é simplesmente formidável. Esses fenômenos físicos funcionaram como ferramentas estratégicas de verdade. Foram manifestações ostensivas que serviram como um grande alarme sonoro. Eles precisavam de algo barulhento suficiente para acordar e atrair a atenção de uma humanidade que estava com a cabeça totalmente focada no materialismo. Sabe? Foi o degrau perfeito para capturar a atenção pública e preparar um terreno seguro para os estudos morais super profundos que ainda iam chegar na sequência. O que nos leva à nossa parte 5. Uma invasão organizada e o grande plano da espiritualidade superior. Entender essa estratégia maravilhosa traz um conceito inspirador que muda completamente o sentido de todos esses eventos. A grande consoladora verdade é que não foram anomalias isoladas no espaço e no tempo. O que aconteceu naquela simples cabana em Hydesville e depois nos salões elegantes de Paris foi uma orquestração brilhante. Muitos pesquisadores definem isso como uma verdadeira invasão organizada, um plano incrivelmente metódico e acolhedor da espiritualidade superior para promover esse despertamento progressivo para as realidades da vida imortal. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma pergunta direta para a nossa própria reflexão profunda. Que importância os fenômenos espíritas têm na nossa vida diária? Quando a gente entende todo esse esforço organizado, o planejamento amoroso e a ciência por trás de uma simples batida numa mesa velha para nos trazer luz, como isso altera a nossa caminhada atual? Olha, foi um privilégio explorar essa história estruturada junto com vocês, que a investigação com seriedade e o estudo contínuo continuem sempre sendo nosso foco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.